Beleza, pessoas, boa tarde para todo mundo aí. Nós vamos continuar então na nossa quinta aula os assuntos que a gente estava tratando lá na aula número 4. Lá na aula número 4 eu conversei com vocês, falei com vocês sobre como que a gente faz cálculo envolvendo porcentagem e envolvendo fração. E uma das coisas que eu falei que é importante saber é que o total é sempre 100% e o que a fração total também significa a fração inteira, beleza? É baseado nessas ideias que a gente vai tentar resolver alguns exercícios hoje aqui. Hoje eu coloquei para a gente resolver aqui só 3 exercícios, então a aula deve ser rápida também, igual àquela anterior. Só que um dos 3 exercícios, o último exercício que eu vou resolver, é da Fundação Cefet Minas, que não foi da prova do IFTM, foi da prova do IFMG, que é o Instituto Federal de Minas Gerais, que é lá em Belo Horizonte. Aí por que que eu selecionei essa questão para a gente fazer? Porque como quem vai fazer a prova é a banca Cefet Minas, e é eles que fazem a prova do IF de Belo Horizonte, então eu acho legal a gente colocando algumas questões elaboradas por eles, para a gente ver se tem alguma diferença, mais ou menos assim, do jeito de tratar, do nível de complexidade de cada questão, tá? Então vamos começar já direto para a questão, tá? Eu peguei aqui uma questão, caiu no IF no ano de 2023, tá certo? Há 2 anos atrás aí, né? E ele fala o seguinte, ó. Em um campus do IFTM foi realizada uma pesquisa para saber quais eram as redes sociais preferidas por 200 estudantes. Então eu sei que se, por exemplo, ele falar de porcentagem, o total 100% corresponde aos 200 estudantes. Ou a fração inteira dos estudantes corresponde a 200. O total ali é 200. Isso é uma informação importante, tá? Então foi feito com 200 estudantes, com idades entre 15 e 17 anos, sendo que cada estudante deveria citar uma única rede. O resultado apontaram que um quinto desses estudantes preferiam Facebook, um quarto Twitter, que não existe mais, e o restante dos entrevistados preferiam o Instagram. A pergunta é: qual é a fração que corresponde à quantidade de estudantes que declararam preferência pelo Instagram? Qual que seria um jeito de eu fazer isso aqui? Isso aqui eu poderia fazer o seguinte, ó. Então aquele 200 não vai servir muito para mim, né? Pelo menos por enquanto. A não ser que eu queira calcular a quantidade de estudantes que preferia cada uma das redes e depois fazer a comparação. Mas uma das coisas que eu podia fazer aqui é o seguinte: eu podia pegar essa fração aqui, um quinto é os que preferem Facebook, um quarto é os que preferiam o Twitter e o restante é os que preferem o Instagram. Então eu posso somar as duas frações e pegar o restante, que seria para completar o total, e aí eu vou descobrir qual que é a fração que gosta do Instagram, que é o resto das pessoas, beleza? Aí a gente vai ter que lembrar como é que a gente faz soma de fração. Então eu tenho um quinto gosta do Facebook, então vou pôr aqui um quinto, 1/5, mais um quarto gosta do Twitter. Então, vou pôr aqui 1/4. Então, teoricamente, o que eu tenho que fazer é só somar essas duas frações. Para somar frações com denominadores diferentes, que aqui o denominador é diferente, eu posso fazer mínimo múltiplo comum, ou eu posso utilizar um método prático que nas aulas eu ensino e falo como método borboleta, tá? Então, como é que funciona aí esse método borboleta? Eu vou multiplicar o de cima de um com o de baixo do outro. Então, vou fazer 5 vezes um e eu sei que o resultado disso é 5. Vou multiplicar o de cima da primeira fração com o de baixo da segunda. E aí eu faço 1 vezes 4, eu sei que o resultado disso é 4. Além disso, eu preciso multiplicar também aqui na parte de baixo os dois denominadores. E aí eu sei, 5 vezes 4 é 20, beleza? Aí como é que eu dou o resultado da soma dessas frações? Então, só recapitulando, faz multiplicação cruzada, vai ser os números que vão aparecer ali em cima, e embaixo você multiplica o de baixo com o de baixo. Aí como é que eu vou dar esse resultado dessa soma aqui, ó? Presta atenção comigo. Eu vou colocar na parte de baixo o número que apareceu aqui embaixo, que é o 20, e na parte de cima eu vou somar, nesse caso é porque aqui é soma, se fosse subtração eu ia diminuir os dois números. No caso aqui então vai ser 4 mais 5. 4 mais 5 é 9, beleza? Esse 9/20 não é a minha resposta ainda, tá? Esse 9/20 é os que preferem Facebook e preferem Twitter.
beleza? De acordo com a pesquisa dele ali, Facebook e Twitter. Agora, o que é ou quais são, qual é a fração dos que não preferem nenhum desses dois, que seria o resto, que gosta do Instagram? É só eu pensar assim, vou pegar a fração inteira e tirar 9 sobre 20, porque esses 9 sobre 20 gosta de Facebook e Twitter. Agora, qual fração inteira que eu vou colocar, professor? Eu tinha dito na aula passada que a fração inteira é quando o número de cima é igual ao número de baixo. Aí qual número que eu vou colocar para fazer essa fração inteira? Porque eu podia escrever 5 sobre 5, 4 sobre 4, 8 sobre 8, 10 sobre 10, isso tudo é uma fração inteira. Para eu saber qual fração inteira que eu vou usar em cada exercício, eu tenho que usar como referência o denominador da fração que eu quero calcular. No caso, o denominador ali é 20. Isso significa o seguinte: a fração inteira é 20 sobre 20. Essa é a fração inteira. Isso aqui é como se fosse todas as pessoas. Aí 20 sobre 20 é o total de alunos. Mas 9 sobre 20 gosta de Facebook e Twitter. Então, se eu subtrair desses 20 sobre 20, 9 sobre 20, aí eu tenho a galera que gosta só do Instagram, certo? Aí, como é que faz essa subtração, professor? Tem que fazer borboleta de novo? Não, não precisa. Por quê? Porque aqui agora o denominador é igual. Basta eu conservar o denominador, que é o 20, e eu faço a conta só na parte de cima. No caso, 20 menos 9. 20 menos 9 vai dar 11. Então, a fração que representa os caras que gostam do Instagram, que é o resto, é os que não gostam de Facebook nem de Twitter, seria o total menos os que gostam de Facebook e Twitter. Então, total 20 sobre 20, que é o total, a fração inteira, menos os que gostam de Facebook e Twitter, que é 9 sobre 20, vai dar 11 sobre 20. Essa é a resposta. Pessoas, só uma informação importante. Como é que eu sei qual que é a fração inteira que eu vou colocar? Só para reforçar. É olhando o denominador ali debaixo da fração que você quer subtrair. Então, por exemplo, e aí essa agora é só para... É um plus, né? Não tem nada a ver com o exercício. Vamos supor que eu falo assim, ó. Ah, eu cheguei em casa e meu irmão comeu 3 sobre 8, 3 oitavos de um bolo que a minha mãe fez. Quanto do bolo que sobrou ainda? Aí eu posso fazer o seguinte: como meu irmão comeu 3 oitavos, eu vou ter que diminuir esse 3 oitavos do inteiro, que era o bolo inteiro. E aí, como é que eu escrevo o bolo inteiro? Como o número de baixo aqui é 8, o bolo inteiro seria 8 sobre 8. Beleza? Esse seria o bolo inteiro. É 8 pedaços em 8. Se ele tivesse comido aí os 8 pedaços, ele tinha comido o bolo inteiro. Então, 8 sobre 8. Aí eu faço 8 sobre 8 menos 3 sobre 8. Isso vai dar aqui em cima 5, que é 8 menos 3. E embaixo é só manter o denominador, 5 sobre 8. Ficou clara a ideia, gente? Muito simples a ideia. Beleza? Show de bola. Então vamos nessa, pessoas. Próximo exercício, IFTM 2020, tá? Então peguei uma prova mais antiga aí do IFTM. Ele fala o seguinte: Maria recebeu certa quantia de dinheiro em uma premiação. Ela aplicou no investimento de risco e perdeu 10%. Aí resolveu tirar e reaplicou o valor retirado, quer dizer, o resto que sobrou, né, que ela já tinha perdido, o resto que sobrou em outro investimento e garantiu 10%. Então, em um ela perdeu 10%, no outro ela ganhou 10% do valor que ela tinha perdido, infelizmente, né? Ela perdeu, aí tirou o dinheiro, aí aplicou e ganhou 10% daquele resto que sobrou da primeira aplicação. Beleza? Aí após essas operações financeiras, podemos afirmar com relação à quantia de dinheiro que a Maria tinha antes das transações, que ela ganhou 1%, ganhou 10, perdeu 1, perdeu 10, não ganhou e nem perdeu dinheiro. Aí a gente vai lembrar da questão dos aumentos e descontos sucessivos. Então aqui é como se ela tivesse pegado o dinheiro dela, tido um desconto de 10%, que ela perdeu 10% na primeira investimento, e depois o que sobrou teve um aumento de 10%. Então foi um desconto sucessivo de um aumento, beleza? Quando a gente tem desconto e aumento, como eu disse no vídeo anterior, a gente não pode ser bobo a ponto de pensar da seguinte maneira: ah, ela perdeu 10%. Aí depois ela ganhou 10%, então ela não perdeu nem ganhou, professor, porque ela perdeu 10, ganhou 10, então ficou elas por elas. Não pode. Por quê? Porque quando ela perdeu 10%, o dinheiro dela diminuiu. Aí o valor que ela ganhou 10% foi em cima daquele dinheiro que estava diminuído. Então ela ganhou um pouquinho menos, né, do que 10%,
naquela soma total, vamos falar assim, de investimentos. Agora, como é que eu faço essa conta? Primeira coisa, às vezes você pode estar se perguntando, professor, mas ele não falou qual que é o valor que ela investiu. Não precisa. Pelo que eu falei com vocês na aula passada, simplesmente o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o valor que ela investiu, posso escrever assim, valor, e vou multiplicar sucessivamente pelos aumentos e descontos que ela teve ao longo de todo o percurso, beleza? Então começou ela tendo um desconto no dinheiro de 10%. Então ela perdeu 10%. Quando a gente desconta 10%, a gente sobra com quantos por cento? Responde aqui para mim no chat. Quantos por cento que a gente vai ter se eu perder 10%? É isso aí, galera. Então, quando a gente perde 10%, a gente vai ficar só com 90%. Então, eu vou pegar o valor que ela tinha, multiplicar por 90%. Na matemática, né? 90% é 90 sobre 100. Beleza. Esse é o valor que ela ficou depois de ter investido mal no primeiro investimento. Aí o que que ela fez? Pegou esse valor que já tinha perdido 10%, aplicou num outro investimento e ganhou mais e ganhou 10%. Quando a gente ganha 10%, então é como se ela tivesse tido um aumento de 10%, a gente vai ficar com quantos por cento? Qual é a porcentagem quando eu aumento 10%? 110, é isso mesmo. Por que 110, professor? Porque se eu tinha 100% de um valor, eu aumentei 10%, ele foi para 110% do valor que eu tinha. Então agora aqui, ó, é só eu pegar esses valor vezes 90%, que é o que ela sobrou lá da primeiro investimento, e vou multiplicar por 110%. Beleza? É só fazer essa continha. Aí, agora aqui eu vou ter que ter um pouquinho de esperteza. Eu sei que eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui, e aí eu vou fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. O valor inicial que ela investiu ficou sendo multiplicado por 9 vezes 11, 99, certo? E 10 vezes 10, 100. Então, o que que significa isso aqui que eu cheguei, essa informação que eu cheguei? Que o valor inicial, do valor inicial que ela tinha antes de fazer todos esses negócios, sobrou 99%. Quer dizer que ela ganhou ou perdeu dinheiro nesse investimento. Como sobrou 99% do que ela tinha, ela ficou com menos do que ela tinha, tá? Ficou menos do que o 100%, que seria o total. Então, nesse caso, como o pessoal já está respondendo aqui no chat para mim, já pegou a ideia, ela perdeu 1% na negociação total. Por que que ela perdeu 1%, professor? Ó, porque o valor agora dela só tem 99%. Então, o que que falta para chegar em 100% aqui nesse caso? É 1% a menos. Então, ela se deu mal nesses investimentos todos, certo? E perdeu 1%. A resposta aqui vai ser a letra C de casa. Entendido aí, pessoas? Tipo assim, pessoas, nós estamos nos preparando, né? Nós estamos aqui fazendo uma preparação para essa prova, estudando especificamente para essa prova. A pessoa que cair lá de paraquedas, sem nenhum tipo de preparação a mais, sem um estudo a mais, ela não vai ter essas informações que vocês estão tendo. Isso dá para a gente uma certa vantagem, certo? Então, quem chegou lá sem preparação nenhuma, por exemplo, para fazer essa prova, pensou igual eu tinha dito no início. Ah, ela ganhou, perdeu 10%, depois ganhou 10%, então ela não ganhou nem perdeu nada, né? E o cara que prepara a prova, igual eu disse na aula passada, ele também quer induzir a gente, às vezes, ao erro, né? Igual a gente tinha lá o do volume da aula passada, que tinha a resposta do volume completo, sem o desconto que tinha que ter na hora de fazer o cálculo, beleza? Pessoas, o que que eu quero que vocês entendam é que, desde o início que eu tenho falado, a prova do IFTM é uma prova que não é muito complexa para quem estuda, né? Então, para o aluno que estuda, que está acompanhando as coisas, né? Vocês estão tendo uma carga de estudo em matemática muito boa, vamos falar assim, não é uma prova muito difícil, não. Agora vocês têm que, e aí eu vou dar uma forçada em algumas aulas agora para frente, tem que estudar bastante as geometrias, que é uma dificuldade que a gente tem tido. Mas nas aulas nossas que nós estamos fazendo lá no CCI, eu já estou trabalhando bastante geometria com vocês
também por conta dessa prova aí do IF que vocês vão fazer, beleza? Então agora, pessoas, nós vamos para o último exercício da aula. Então a aula hoje é curtinha, né? Igual eu disse para vocês, nós vamos fazer o último exercício da aula. É um exercício que eu peguei, como eu disse para vocês, não é do IFTM, é do ano passado do IFMG, que é o Instituto Federal de Minas Gerais, que é lá em Belo Horizonte, tá? Eu peguei esse exercício porque quem elaborou ele foi a Fundação Cefet Minas. Então eu fui lá na Fundação Cefet Minas, tá? Se vocês entrarem no site lá da Fundação Cefet Minas, é aquele mesmo site que vocês entraram para fazer a inscrição de vocês, tá? Aí se você for aqui em concluídos, por exemplo, você consegue ver provas de outros institutos federais que essa Fundação Cefet Minas aplicou. É legal fazer alguns exercícios dessa prova aqui, dessas provas aqui, as que tiverem disponível, para vocês saberem mais ou menos o nível que essa fundação, esse instituto, vai cobrar ou deve cobrar na prova de vocês. Beleza? Tá? Então, além daquela pastinha que eu coloquei no Drive lá, que tem todas as provas anteriores do IF, inclusive vou deixar até na descrição do vídeo aqui o link para vocês acessarem também, quem quiser. É legal entrar no site da Fundação Cefet Minas, que é quem vai elaborar a prova de vocês, e procurar alguma prova anterior. E aí, como é que você olha? Aqui, por exemplo, ó, IFPA, que é o Instituto Federal do Pará, processo seletivo para técnicos integrados. Então, vocês sempre têm que ficar ligados, porque o que vocês estão fazendo é um concurso, né, um processo seletivo para técnico integrado. Então, aí você entra, né, e procura aí se tem as provas disponíveis. Igual, eu peguei esse aqui, ó, IFMG, Processo Seletivo, Curso Técnico Integrado. Aí aqui tá 2025, porque é o pessoal que entrou agora em 2025. Aí aqui tem um monte de arquivo, um monte de documento. Aí você vai procurar até que é igual aqui, por exemplo, caderno de prova objetiva, todos os cursos. Aí a prova de vocês deve ser mais ou menos desse modelo aqui, ó. Até a capa deve ser mais ou menos igual. Só a quantidade de questões é que não deve ser igual, tá? Porque igual lá nesse IF de Belo Horizonte, é 15 questões de português, 15 de matemática, 10 de ciências e 10 de geografia e história. Beleza? É mais questões. Mas serve bastante, porque aqui, ó, nessa prova, por exemplo, você vai ter 15 perguntinhas de matemática para você treinar. Beleza? Fica aí essa dica para vocês. Agora vamos então para nossa última questão da aula aí que eu peguei lá nessa prova do IF de Belo Horizonte, tá? Seguinte, pessoas, ele fala assim, ó, de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, ocorreram em Paris os Jogos Olímpicos. A equipe do Brasil terminou a competição na 20ª colocação geral, enquanto a equipe anfitriã, França, terminou em quinto lugar geral. O número de medalhas de ouro da equipe francesa correspondeu a um quarto do total de medalhas conquistadas por essa equipe. Então, eu não sei quantas medalhas que a França conquistou, mas eu sei que a França, vou escrever aqui assim, né? A França conseguiu um certo tanto de medalha de ouro, que foi um quarto, ouro, vou escrever assim, né? Ouro, né? Foi um quarto do total, que seria um quarto vezes o total de medalhas que eles conseguiram, beleza? Um quarto do total. Isso quer dizer, 3 quartos não foi de ouro, né? E um quarto foi de ouro. Beleza, show de bola. E o número de medalhas de bronze foi equivalente a 11 sobre 13 avos do número de medalhas de prata conquistada por ela. Então, eu não sei quantas foram de prata e nem quantas foram de bronze, mas eu sei que bronze, a seleção francesa ganhou de bronze, né? 11 13 avos do número de medalhas de prata. Então seria 11 sobre 13 vezes o total, professor? Não, vezes as medalhas de prata que ela conquistou, beleza? Aí vamos aqui. Sabendo que em uma Olimpíada só existe medalha de ouro, prata e bronze, e que o número de medalhas de bronze da equipe francesa foi 22, então as medalhas de bronze dela foi 22. Vocês concordam comigo que se eu sei que as medalhas de bronze foram 22, eu consigo com essa informação descobrir as medalhas de prata, porque as medalhas de bronze
são iguais, tá certo? Vou fazer assim, né? É igual, né, a 11/13 das medalhas de prata. E as medalhas de ouro é um quarto das medalhas ao todo, né? Aí acabou o problema. Sabe por que acabou o problema? Porque se eu sei as de bronze, com a informação das de bronze, eu consigo saber as de prata. E se eu sei que as de ouro foi um quarto do total, eu consigo saber também as medalhas de ouro. Então, eu vou conseguir calcular todos os tipos de medalhas que a equipe francesa obteve, beleza? Lembrando que aí o nosso exercício está falando sempre da França. Então, foi 22. Qual que é o total de medalhas conquistadas pela equipe francesa? Beleza, show de bola. Ele deu todas as informações que eu preciso. Percebe? Os exercícios um pouquinho mais elaboradinho, um pouquinho mais contextualizado. É esse tipo de exercício que a gente vai ter que esperar lá para a nossa prova, beleza? Então vamos comigo. Como eu sei que bronze é 11/13 vezes prata, beleza? Bronze é 11/13 vezes prata. Eu posso trocar esse bronze pelo número 22. Então, trocando aqui esse bronze por 22, a continha vai ficar assim, galera, ó. 22, que é a quantidade de medalha de bronze, é igual a 11/13 vezes a medalhas de prata. Como eu não sei quantas medalhas de prata, na matemática a gente costuma chamar o que eu não sei de X. Então eu vou chamar as medalhas de prata de X. E esse X que eu descobri vai ser as medalhas de prata. Beleza? Então vamos lá comigo. Bora comigo, galera. Ó, como é que eu resolvo isso aqui, professor? Teoricamente aqui eu teria que multiplicar aqui primeiro para depois multiplicar cruzado, beleza? E aí como é que eu multiplico aqui, professor? Não tem nada aqui de baixo. Coloco o número um e a gente vai fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 11 vezes x é 11x e 13 vezes um é 13. Então, isso vai ficar como? Isso vai ficar 22 é igual a 11x sobre 13. Agora sim, como está um sinalzinho de igual e tem uma fração, eu resolvo isso multiplicando cruzado, tá? Então, vou fazer assim, ó, multiplicando cruzado, beleza? Então, eu faço 11 vezes x. Deixa eu só arrastar aqui esse cara aqui para o cantinho de cá, para dar espaço. Deixa eu ver se consigo fazer isso. Para dar espaço de eu escrever do lado direito aqui. Então, vamos lá de novo, ó. Então, 11 vezes x, 11x, perdão, vezes um é 11x. Fazendo aqui 22 vezes 13 dá 286. Aí agora, o que que eu vou fazer? Como o 11 está ali do lado multiplicando o x, ele vai passar para cá dividindo. Então, meu x vai ser 286 dividido por 11, certo? 286 dividido por 11. Deu 26. Beleza, show de bola. Então, olha só aqui comigo. Vamos recapitular as informações que nós temos no exercício. A equipe da França ganhou 22 medalhas de bronze, 26 medalhas de prata. Beleza? E as de ouro, agora eu vou ter que descobrir. Mas eu já sei que ela ganhou mais que 48 medalhas. Porque só de bronze e prata, somando os dois, já dá 48. Então, isso significa que eu não posso de jeito nenhum marcar o 48. Se eu marcar o 48, o cara que está corrigindo, ele vai falar, esse cara não entendeu nada que ele está fazendo de continha. Beleza? Tá? Então, eu sei que são mais que 48. Tudo bem? Aí agora, vamos tentar descobrir quantas medalhas de ouro a França conseguiu obter. Aí eu vou baixar a tela aqui para ter mais espaço aqui comigo. Pessoas, presta atenção comigo. Lá só tem medalha de ouro, prata e bronze. Eu não sei, agora eu já não sei a quantidade de medalha de ouro, só a de ouro. Então, recapitulando a ideia, eu tinha colocado aqui antes o seguinte, ó. A quantidade de medalhas de ouro é X e essa quantidade é um quarto do total. O total é 48 medalhas, que é a de prata e de bronze somando, mais X. Aí, como é que eu resolvo isso aqui? Se eu não quisesse multiplicar cruzado aqui, gente, eu teria que fazer esse um quarto de chuveirinho aqui assim, certo? Dá certo fazer esse um quarto de chuveirinho aqui também? Dá certo também.
beleza? Só que aí, na minha opinião, eu acho que é mais rápido o cálculo, a resposta vai sair mais rapidamente se eu fizer o seguinte: como aqui está multiplicando, eu já posso multiplicar cruzado aqui direto, tá? Não tem nada debaixo deste x, eu vou colocar um e aí eu faço 4 vezes x é 4x, um vezes um é um e aí ficou assim, 4x é igual, aí só para deixar mais claro ainda, né? É igual a um que multiplica 48 mais x, tá certo? Só que um vezes 48 mais x é o próprio 48 mais x, porque todo número vezes um é ele mesmo. Então eu posso tirar esse um. E esse parênteses, sem nada aqui de fora multiplicando, nem um sinal, não faz sentido nenhum. Então eu posso também tirar esse parêntese. Então, vamos lá comigo, galera. Então, entendido, compreendido aqui o que eu fiz na multiplicação, vamos embora agora achar o valor de x. Então aqui ficou assim, né? Só juntar aqui mais um pouquinho, porque ficou longinho aqui. Então ficou 4x é igual a 48 mais x, beleza? Agora é só achar o valor de x nessa história. Então eu vou mandar esse x para cá, como ele está somando, ele vai subtrair. Então a gente vai ficar com 4x menos 1x é igual a 48, beleza? 4x menos 1x dá 3x. Então a gente vai ter 3x é igual a 48. E aí agora então é só eu mandar esse 3 dividindo. Então meu x vai ser 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 é 16. Então a equipe da França teve 16 medalhas de ouro, 26 medalhas de prata e 22 medalhas de bronze. Isso dá um total de quantas medalhas? Bem, 22 com 26 já deu 48. Mais 16 vai dar um total de 64 medalhas. Percebe, pessoas, que assim, é um exercício mais elaborado. A gente usou x em vários momentos, teve que fazer várias equações, várias jogadinhas com equações aqui, mas não é um exercício assim impossível de ser feito, não, tá? Tem que só raciocinar com calma, pegar bem as informações do texto, tá? Que o texto traz para você e organizar o seu procedimento, que é o raciocínio que você vai seguir para chegar na resposta, tá? Você viu como que eu fui fazendo essa interpretação? Eu fui fazendo, na verdade, eu não fui interpretando, eu fui traduzindo, né? Como assim, professor? Você não foi interpretando, você foi traduzindo. Eu fui lendo o que está escrito ali no texto e escrevendo isso na forma matemática da coisa. Então, os problemas de interpretação de texto que a gente vai ter, a gente pode minimizar. É lógico, interpretar o texto é muito importante, mas a gente pode minimizar se a gente já for fazendo essa tradução da língua portuguesa para a linguagem matemática, tá? Então aí a gente já vai transformando português para matemática ao longo da leitura. Isso pega mesmo, isso é difícil mesmo, mas é prática. E aí é bom, né? A gente já está praticando tem um tempo, a gente vai continuar praticando mais. A gente tem até o dia da prova, que é dia 30 de novembro, para praticar o máximo possível, beleza? Tem algumas questões que a interpretação é um pouquinho mais reduzida, ele é mais direto, né? E tem umas que a interpretação é um pouquinho maior. É igual eu disse para vocês, eu acho, no começo da nossa aula aqui agora, até mesmo antes de eu começar a gravação. As provas do IFPM, você vai ter aí 9 perguntas, por exemplo, de matemática. Umas 6 perguntas assim são muito tranquilas de resolver, bem de boa. Umas 3 você vai ter que pelejar um pouquinho, desenvolver um pouquinho mais, enrolar um pouquinho mais, mas a ideia é essa mesmo. E aí é óbvio que quem conseguir responder essas 3 bem dificionas já praticamente está lá dentro. Os que não conseguir, lógico, se conseguir responder as 6 que são tranquilas, que quem está preparado responde, vai embora também, tá? Agora, quem chega de paraquedas, que não tem nenhum tipo de preparação, aí é muito mais difícil de passar. E aí, como a gente está se preparando, se Deus quiser, a gente se aprova assim. Beleza, pessoas?